Olá, tudo bem? Espero que sim. Se não estiver, vai ficar. Tudo é questão de tempo e fé. Você precisa ter fé que Deus vai fazer. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele fizer, glória ao nome do Senhor Deus. Toda glória e toda honra é dada a Ele, que deve ser e será sempre dada a Ele. Toda honra, toda glória, toda auréola, todo aplauso, Ele é digno de tudo isso. Nós de nada somos dignos, porém a misericórdia dele nos alcança e todos os dias somos beneficiados pela benevolência e bondade e misericórdia do Senhor. Bom, eu quero trazer aqui um assunto importante, pertinente, portanto, não deixa de ser polêmico. E é, de novo, a questão batismal, agora envolvendo crianças. Alguém já se perguntou se é ou não permitido, se é ou não bíblico, se é ou não condenável, se é ou não abominável diante de Deus batizar criança? Bom, seja qual for a definição que se ter, o que é importante é saber que é desnecessário. Desnecessário e inoportuno esta questão envolvendo crianças serem batizadas. Crianças serem batizadas, isso é desnecessário, no mínimo desnecessário. Toda e qualquer outra definição ela pode ser objeto de debate, de discussão, de discórdia, enfim. Mas o que é importante saber é que é desnecessário, basicamente isso. Não estou dizendo que não seja condenável, mas vamos ficar apenas nesta definição, desnecessário, por vários fatores, várias razões. É lamentável, mas infelizmente até as igrejas evangélicas, Assembleias de Deus, estão aderindo a esta ideia. Eu não sei de onde tiraram essa ideia, mas eu suspeito a razão pela qual estão fazendo adesão a essa ideia de batizar criança. É simplesmente pelo fato ou simplesmente por estratégia ou por objetivo de aumentar, não é crescer, aumentar ou inchar seu rol de membros. Por quê? Porque a partir do momento que se batiza alguém, inclusive crianças, vai para o rol de membros da denominação. Portanto, se no rol de membros da denominação tem lá 3.400.525 membros, aí você batiza uma criança, vai para 526, né? 3.400.000, tal, incluindo aquela criança. Para a denominação, isso parece crescimento. Aí, glória a Deus, que bênção. Bênção coisa nenhuma, cara pálida. Isso é um disfarce. Se quisermos que haja crescimento, assim como houve na igreja primitiva, devemos fazer o que a igreja primitiva fez. Não pegar criança e batizar para aumentar o rol de membros. É sim ir para as ruas evangelizar. Evangelizar, ensinar, como Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Versículo 19. Portanto, quando isso não ocorre, é um inchaço. Está inchando, apenas inflando aquele rol de membros para disfarçadamente ou fantasiosamente dizer que está havendo crescimento, quando na verdade não é. Então a pergunta é, por que as igrejas Assembleias de Deus estão aderindo a esta disfarçatez, essa heresia de batizar crianças? Aí fica a pergunta e o espaço para os líderes, teólogos, bacharéis, mestrados, doutorados em teologia explicarem. Vai tentar, mas não vai explicar. E se tentar explicar, não vai convencer. Porque qualquer convencimento precisa ter base bíblica. Não é uma retórica. Não é apenas uma explicação ideológica. Não. Base bíblica. A presbiteriana também batiza criança. E eles justificam ou tentam explicar o inexplicável.
Aí, vendo ali, talvez, um ensinamento aqui, outro ali, o livro do pastor, o qual eu admiro muito o conhecimento, mas, evidentemente que tem que estar de acordo com o sistema, a regra denominacional, o que eu discordo. Nenhum pastor tem obrigação de seguir os dogmas da denominação. Temos que seguir a Bíblia. A regra de fé sempre foi e sempre será a Bíblia Sagrada. Regra de fé. Não é o pastor presidente tal, não é o pastor fulano, não. É a regra de fé, a Bíblia Sagrada. Enquanto o pastor fulano de tal, o presidente fulano de tal, o reverendo fulano de tal, estiver seguindo a Bíblia, então é importante ouvi-lo. A partir do momento que ele deixa de seguir a Bíblia, não é mais importante ouvi-lo. Tá certo? Porque a Bíblia é muito clara. Nos orienta a seguir, a honrar os bispos, porque eles que conduzem o rebanho, no caso, a igreja. Tá certo? Porém, desde que ele siga a Bíblia. Então é importante observar os passos do pastor. Não é apenas o cargo, não é apenas a consideração, a pessoa, não. O comportamento. Está seguindo a Bíblia? Então siga ele, porque ele está seguindo a Bíblia. Paulo foi muito claro de dizer, seja, pois, imitadores de mim, como eu de Cristo. A partir do momento que você deixa de imitar Cristo, então você também tem que deixar de ser imitado. Confere, não? Então a pergunta é, por que, senhores? Os senhores estão usando a prática de batizar crianças, aliciando as crianças, os pré-adolescentes, bem como seus pais, a, de forma compulsória, batizar as crianças, batizar os adolescentes, sob justificativa de que se eles forem para o mundo, você é culpado. O senhor é culpado, pastor, porque está aliciando crianças imaturas que não têm noção de nada, inclusive da responsabilidade, da importância e do peso que é batizar-se nas águas. O batismo nas águas não é brincadeira, não é um brinquedo de criança, não é um playground, é um ritual muito importante, sagrado, ordenado pelo próprio Jesus. É ensinar e batizar. Então, conscientizar as crianças acerca do batismo, da importância do batismo, até aí tudo bem, nenhum problema. O que não pode é submetê-la ao batismo tão somente por ela ser filha de crente, como a Igreja Católica, né, nos tempos antigos, adotou essa ideia de batizar as crianças para agradar os pais, como participação da comunhão com Deus. Então, já que os pais aceitaram o Evangelho de Cristo e vão se batizar, que os filhos também sigam o exemplo e se batizam. Errado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Há uma célebre frase que eu já ouvi. Filho de peixe, peixe é. Filho de crente, não necessariamente seja crente. Então, portanto, se este menino quiser seguir os caminhos de Deus, assim como seus pais seguiram, que quando chegar à vida adulta, tenham consciência da importância do batismo e seja batizado. Mas enquanto não chegar a uma vida adulta, tenha maturidade para saber dizer sim ao batismo, pós a informação, a orientação do que é o batismo, qual é a importância, qual é o perigo de batizar-se despreparado, porque o batismo não é meramente um ritual, o batismo é uma demonstração de que o velho homem está morto, morreu o pecado, morreu para o pecado, o passado ficou para trás, morreu o passado. Então a pessoa vai ser sepultada, né? Por isso que é submersa, e quando trazer a pessoa, já falei isso 1000 vezes e falarei mais 1000 se for necessário, significa dizer que está ressuscitando. Aí Paulo diz aos Colossenses, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima. Então, você ressuscitou de que forma? Voltando de sob a água. Então, o batismo representa sepultamento do velho homem. O que a criança tem de velho para batizar? Vai batizar uma criança que tem um velho passado.
Quanto tempo essa criança saiu da barriga de sua mãe? 11 anos. E ao sair 11 anos já pecou o suficiente para se arrepender e para mortificar a carne e agora ressuscitar? Por favor, senhores, a gente precisa ter um pouquinho de juízo, bom senso, e não permitir que a cegueira espiritual tome conta a tal ponto de nós e a ambição pelo tamanho, pelo crescimento exacerbado, desordenado, totalmente descontrolado das denominações e do rol de membro, a fim de colocar qualquer pessoa para ser batizada sem necessariamente uma orientação, uma disciplina. Certa vez eu estava dando aula na classe dos adolescentes, falando acerca do batismo, a importância do batismo, o perigo de batizar sem estar devidamente arrependido de seus pecados. E aí a surpresa que eu recebi foi que eles, adolescentes, foram pegos por ordem da igreja, do presidente da denominação. Eu posso falar aqui, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Quando eu congregava lá, cooperava lá, eu dei aula para os adolescentes de uma determinada congregação. E aí interromperam a aula para falar, olha, eu e mais uma galera, olha o termo, eu e mais uma galera fomos surpreendidos por uma determinação vinda da sede que devíamos encher o ônibus com todos os jovens e adolescentes que tinha na igreja e pré-adolescentes e ir para a sede para ser batizado. E isso aconteceu, todos foram batizados e a maioria não está mais entre nós. Saíram do Evangelho, ou pelo menos desistiram de vir à igreja. O termo foi esse, parou de vir à igreja. Então, se o termo é parou de vir à igreja, o que garante que eles estavam realmente servindo a Deus? Ou simplesmente acompanhando seus pais, ou indo por outras razões, não como reverência à palavra de Deus, como seguidores do Evangelho de Cristo. Aí a igreja irresponsavelmente determina que peguem esses meninos que não sabem o que querem da vida e levem para serem batizados, a fim de aumentar o número, o rol de membros da igreja. E aí tem que sair atrás procurando saber onde estão, e de fato estão em casa, porque desistiram de ir à igreja, cansaram de ir à igreja. Não eram evangélicos, não estavam servindo a Deus. Estavam indo, como muitos fazem, vão sem compromisso com a palavra, sem compromisso com o arrebatamento, sem compromisso com a doutrina, sem compromisso absolutamente nenhum. E isso não é um relacionamento de namoro, que o primeiro beijo já coloca um anel e fala relacionamento sério quando não sabe nem o que é ser sério. Não leva nada a sério, e muito menos a palavra de Deus. Poucos adolescentes levam a sério a palavra de Deus. E aqueles que levam a sério sabem ser regrados o suficiente para esperar o tempo de ser batizado. Certa vez eu dei um discipulado para uma equipe de jovens. Foram 3 meses, muito bem explicado acerca do batismo, e quando completaram os 3 meses eu perguntei, olhando nos olhos de cada um, você está pronto diante do que você ouviu? Você está pronto para se batizar? A resposta da maioria era não, 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 vou esperar um pouco mais. E a pressa, a pressão que eu sofri, olha, pode batizar todo mundo. Eu falei, não, aqui está tendo discipulado exatamente para não ser bagunçado. Se for para ser bagunçado, eu paro de dar o discipulado. Aqui não é faz de conta que ensina, aqui de fato estou ensinando. E aí tinha uma menina que, enfim, tinha lá a sua vida promíscua, se envolvia temporariamente, periodicamente, de forma fictícia, transitória, passageira com vários rapazes. Cada dia tinha informação que estava namorando um. E aí, então, chegam a mim, o pastor chegou a mim e falou, olha, põe fulano também aí para batizar. Eu falei, não, não é assim não, pastor. Ela precisa passar pelo crivo do discipulado. Ela precisa ser discipulada primeiro. Portanto, eu não vou colocá-la na relação dos que vão se batizar, porque o assunto é sério. E aí, evidentemente que eu não fui bem visto, nem quisto, nem aceito por causa dessa minha atitude, mas eu não mudei minha atitude. Meu compromisso era com a palavra de Deus, não com a determinação denominacional.
Então, se o dirigente de igreja, pastor, como que preferir, da congregação, se acha pressionado para fazer a vontade da denominação, você não está pronto para ser pastor de igreja. Ou você é servo de Deus ou é servo do homem. Não é determinação, não, senhor, meu filho. Você tem que obedecer a palavra de Deus. O que não está na palavra, não obedeça. Ainda que lhe arranque a cabeça, não obedeça. Se a ordem vem lá de cima, se não for do céu, que venha de cima de qualquer outra coisa. Das nuvens, do teto, da direção, da convenção. Se a ordem não veio de Deus, não obedeça. Não obedeça. Ou tu é homem de Deus, ou não é. Ou é um saco de batata se fazendo de pastor. Então, nós devemos obedecer aos nossos superiores desde que eles obedeçam a palavra de Deus. Não obedecendo a palavra de Deus, nós também não temos obrigação de obedecê-lo, porque desobedecendo ele, a palavra de Deus, e nós também fazemos parte da mesma bagunça, fazemos parte do mesmo sistema. E nós não estamos para fazer parte do sistema, estamos para fazer parte de um povo lavado, redimido, de um povo especial, zeloso e de boas obras. O que é zeloso? É zelar pela palavra. Você não tem que zelar pelo teu cargo, não tem que zelar pela tua, pela tua amizade junto ao pastor, sei lá qual. Você tem que zelar pela palavra. Então, se a Bíblia diz não, é não. Não se batiza criança, é não. O sistema da igreja é assim, tá? E a Bíblia, o que diz? Se não importa o que a Bíblia diz, então é preocupante. Você está à frente de um sistema, ou debaixo de um sistema, que ignora o que a Bíblia diz. A Bíblia é ainda e sempre será a nossa regra de fé e prática. A partir do momento que deixarmos de cumprir o que a Bíblia diz, para obedecer determinação denominacional ou convencional, nós estamos fadados ao fracasso e seremos condenados e lançados no fogo do inferno com Satanás, com a besta e com o anticristo. Ou nós levamos a sério a palavra de Deus, ou então nós devemos deixar a palavra de Deus e seguir outros deuses, não o Deus verdadeiro. Confere? Então, ouvindo atentamente ao argumento do pastor da presbiteriana, pastor Nicodemos, reverendo Nicodemos, ele disse, olha, nós presbiterianos batizamos sim crianças, porque está escrito no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que Abraão, foi circuncidado, bem como seu filho Isaac também foi. Então nós partimos da premissa de que se Abraão foi batizado, foi circuncidado, ou circuncidou-se, e circuncidou seu filho também, com 8 dias de nascido, não vejo nenhum problema batizarmos criança, porque o batismo substitui a circuncisão. Ora, reverendo pastor, o senhor é uma pessoa formada e muito bem informada. Então leve a sério a formação teológica do senhor. Por favor, não fale besteira, pastor. Com todo respeito à tua idade, ao teu conhecimento, não fale besteira. Porque tu não está falando só com leigo, tu está falando com quem lê a Bíblia também. A interpretação da palavra de Deus, ela é muito importante. Então não basta falar e amém. Não é amém. Vamos conferir, vamos fazer como a igreja de Bereia fazia, quando os apóstolos iam lá. Falava que a Sagrada Escritura dizia, aí o povo da igreja de Bereia ia conferir. Bereia, Bareia, como você preferir. Esta igreja conferia para ver se era assim que dizia as Escrituras. Então o que diz as Escrituras? Que havia de fato circuncisão? Concordo plenamente. Só que eu digo para o senhor, pastor Nicodemos, e a todos os demais que concordam, que aceitam a ideia de batizar crianças, trazendo esse argumento de que se no tempo da lei, no tempo de Abraão, no tempo de Moisés, circuncidavam-se crianças, e agora no tempo da graça, a circuncisão deu lugar ao batismo e, portanto, podemos trazer o modelo, o exemplo de batizar a criança hoje, como se trazia ou se fazia com a circuncisão aos meninos. Eu vou provar na Bíblia para o senhor. O senhor está errado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas,
capítulo de número 2, versículo 21, deixa claro. Cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino. Que menino? Jesus. 8 dias Jesus, como judeu, foi circuncidado. Ora, se o batismo hoje substitui a circuncisão, e Jesus foi batizado com quase 30 anos, então ele não deveria ser circuncidado com 8 dias. Ele deveria ser batizado. Se ele foi circuncidado, reverendo pastor, tua tese, tuas defesas estão erradas. O que diz, o que prega, o que defende a denominação presbiteriana está errado. Embora os senhores são, seguidores da doutrina ou da teologia da reforma, que eu conheço muito bem. Mackenzie é uma ótima universidade, é um exemplo a seguir. Eu amo demais os métodos da Mackenzie, mas respeitosamente eu discordo quando o assunto é Bíblia. Se a Bíblia diz que Jesus foi circuncidado com 8 dias de nascido, a Bíblia é quem diz. Certamente a do Senhor tem essa mesma tradução. A Bíblia diz, capítulo 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, versículo 21, cumprindo os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Então, esse Jesus que foi circuncidado com 8 dias, com quase 30 anos ele foi batizado. O que prova por A mais B que batismo não é para criança. Batismo não é chuquinha. Batismo não é berço. Batismo não é playground. Não é brinquedo. Batismo é coisa séria. E que, portanto, a criança precisa esperar chegar à idade adulta, onde ela vai ter consciência da importância, da seriedade, que é o mandamento do batismo, e assim ela tomar decisão por si só, de ser ou não ser batizada. Se ela recusar ser batizada, a pergunta precisa ser feita: por que você não quer ser batizado? Porque ainda não morreu para o pecado? Não morreu para o mundo? Não esqueceu o passado? Se é por isso, então você realmente precisa passar pelo crivo da transformação, da libertação, e a partir daí, havendo arrependimento, deve ser batizado. Do contrário, concordo plenamente, não se batize. Porque há muitas pessoas que se batizaram não arrependidas e se arrependeram de ter sido batizadas. E não se arrependeram dos pecados. Muitas pessoas que se perguntaram: você quer se batizar hoje? Se elas pudessem dizer não, elas diriam, mas já são batizadas. E aí, senhores? Então não justifica. Não traga argumentos sem fundamento. Porque a Bíblia é o verdadeiro argumento. E quanto às provas, não há argumento. E a prova está aqui, senhores. Capítulo de número 2 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Versículo 21, fica claro que Jesus foi circuncidado com 8 dias. Essa era uma prática, era uma lei judaica. E aí Jesus é batizado com quase 30 anos. Com quase 30 anos Jesus é batizado. E o que os senhores me dizem? Por que estão batizando crianças com até 12 anos? Para inflar o rol de membresia? Se for fato, se for por isto, os senhores estão cometendo um sério erro, um sério pecado. A Bíblia diz, e Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, acerca de Jesus, que ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Jesus. O que é usurpar? Passar do limite. Nós conhecemos algumas referências bíblicas que dão conta de que, inclusive, Davi, que é segundo o coração de Deus, ele passou de uns limites em alguns momentos e isso ficou caro, não só para ele, mas outras vidas foram comprometidas. Eu cito capítulo 13 de 1 Crônicas. Bora ler?
capítulo 13. Primeiro livro das Crônicas. Davi consultou os capitães dos milhares e das centenas e todos os príncipes. Só não consultou a Deus aqui. Então disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que reunamos conosco. Aqui ele consultou o povo. Envolveu o nome do Senhor aqui, mas não consultou o Senhor. Presta atenção. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo, não aos olhos de Deus. Então existem muitas atitudes que as denominações tomam, envolvem o nome do Senhor, como fez Davi, mas não se informa, não consulta o Senhor. Consulta o povo, que é mais fácil. É mais fácil consultar o povo. O povo aceita qualquer coisa. Ah, é o nosso pastor. Falou, tá falado. Assina embaixo, pastor. Pode fazer. Aí o pastor, todo felizão. A exemplo de Arão, que fez a vontade do povo e pecou contra Deus. Lembra? O povo falou, olha, faz um outro Deus aí para nós. E Arão foi e fez. Sabe o que é isso? Pastor que não tem convicção no seu chamado. E acha que tem que agradar o povo e não a Deus. A consequência vem. E quando vem, algumas pessoas pagam pela atitude da denominação, do pastor, seja ele setorial, congregacional ou convencional. Ou nacional. Vamos lá. Assim ajuntou Davi a todo Israel, desde Sior do Egito, até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus. O Senhor que habita entre os querubins, diante da qual é invocado o seu nome, levar a arca de Deus sobre um carro. Carro novo, tirando-a da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Uzá e Aiô eram filhos de Abinadab. Eram os filhos de Abinadab. Ele guiava os carros. Davi e todo Israel, não era pouca gente, hein? Vamos chamar todo o ministério. Ok? Alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tambores ou tamborins, com símbolo e com trombetas. Olha, eles se alegraram diante de Deus. Presta atenção nisso aqui. Quantos cultos se realizam diante de Deus? E agora existe um jargão que eu fico até um pouco assim receoso quando as pessoas usam esse jargão, né, na igreja. O pai está na casa. E eu vejo isso com preocupação, porque quando o pai está na casa, ele observa se a casa está tendo ordem ou desordem. Não é que ele está compactuando com a desordem, não. Então pega a visão. O pai está na casa? Então, cuidado com o que se é feito na casa. Se o pai está, ele está observando. Ele diz, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo o seu trabalho. Se você trabalhar certo, você terá galardão. Se não trabalhar, não terá. Simples assim. Bora continuar a Bíblia. Chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Acendeu-se a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, pelo que morreu ali perante Deus. Olha a tragédia.
Quem foi o culpado da morte desse cidadão aqui? Davi. Porque Moisés, na lei, disse que aquela arca devia ser carregada por 4 levitas. Não era para inovar, não é para inventar moda. Mas Davi, achando por ser segundo o coração de Deus, tinha intimidade com Deus, que é o termo que a gente ouve dos pastores, eu tenho intimidade com Deus. Quem tem intimidade obedece. Não usurpa, não passe do limite. Obedeça o seu limite. Qual é o seu limite, pastor? Obedecer a Deus, não inventar. Então, se não tem na Bíblia base para você batizar a criança, não inventa moda. Ah, mas foi determinação. Quem determina é a Bíblia. É Deus que determina. Convenção não tem poder para mudar o que está na Bíblia. Os apóstolos não batizaram crianças. Então não batize. Aliás, apresentar criança é uma prática cultural das denominações. Mas isso não é uma regra, não é um mandamento. Você pode fazê-lo, mas de forma, como eu poderia dizer, facultativo. Pode ser feito como pode não ser feito. Não é uma regra, não é um mandamento. Samuel foi apresentado, Jesus foi apresentado, mas não há nenhuma passagem bíblica determinando que apresente. Mas também não é pecado apresentar, porque não compromete nada. Você está apresentando a Deus, você pode apresentar tudo, inclusive um prato com comida, um copo com água, você pode apresentar seu emprego, seu problema. Apresentar para Deus é simples, não compromete. O que você não pode é batizar uma criança e dizer que está sepultando o pecado que ela cometeu. Olha, essa decisão tem que partir dela. Então, quando a criança está indo à igreja, ela ainda é congregada, ela não decidiu a sua vida. Portanto, o adolescente era criança, agora é adolescente, é jovem, aí pode batizar. Não, tem que passar pelo crivo da confissão. Se é filho de evangélico, então chegou uma idade suficiente para perguntar para ele: você aceita o senhorio de Cristo? Ah, mas ele está na igreja desde pequeno. Estar na igreja não quer dizer que ele é igreja, ou que ele está convertido, ou que ele está arrependido, ou que ele não tem pecado, ou não se justifica nada. O estar na igreja não quer dizer absolutamente nada. Chegou o momento de saber o que ele quer. Ele está na igreja porque está sendo obrigado, induzido, influenciado, ou está na igreja porque também está fazendo parte do Evangelho de Cristo e, portanto, quer passar pelo crivo da confissão, confessar que Jesus é o Senhor. Se ele aceitar, confessar que Jesus é o seu Senhor, aí sim ele pode ser batizado. Por quê? Porque ele já está numa idade que eventualmente tenha cometido pecados, embora os pais não saibam. Há exemplo do que ocorria na vida de Jó, que oferecia a Deus sacrifício aos seus filhos por eventuais pecados. Ele não tinha informação dos pecados dos filhos, porém, ele oferecia sacrifício. Se por acaso eles falaram alguma coisa ou fizeram alguma coisa que não lhe agradara, Senhor, estou lhe oferecendo esse sacrifício para que tu perdoe meus filhos. Isso é a atitude de um pai de família. Então, seja lá qual for o pecado que teu filho cometeu, ele precisa reconhecer que Jesus é o Senhor e se arrepender desses eventuais pecados e, portanto, ser batizado, como Jesus foi. Mas ser batizado com 11, 12 anos, absolutamente, isso não procede, não é bíblico, isso é antibíblico. Eu posso chamar isso de sacrilégio. O que é sacrilégio? Pecado contra o que é sagrado e pecado contra a religião. Quantos não são os pastores que estão cometendo esses pecados por achar que pelo fato de ele ser pastor, presidente, ele pode? Não, senhor, o senhor é pastor, presidente, mas a igreja ainda tem um dono. E ele não divide esse povo com ninguém. Esse povo pertence a Deus e tu está apenas pastoreando. Tu não é dono, não se aproprie. Portanto, faça o contrário do que fez Davi. Davi consultou o povo e não a Deus. E tem muita gente consultando aí a mesa diretora. Vamos ver o que a mesa diretora acha. Não, tem que achar. Vai na Bíblia. Se a Bíblia diz que
que pode fazer, faça. Se a Bíblia não diz, não faça. Não inventa moda, senhores. Que coisa horrível, que coisa feia. Criticando tanto a Igreja Católica que estão semelhantemente fazendo igual a ela. A Adventista faz isso. A Igreja Católica faz isso. A Presbiteriana faz isso. E porque eles erram, vocês também vão errar, senhores assembleianos? Que Bíblia vocês estão lendo, senhores? Que Bíblia estamos lendo? E é ridículo ver os dirigentes de congregação tentando convencer, persuadir aos pais, olha, é determinação do ministério, viu? E detalhe, se teu filho se desviar, você é culpado. Culpado com quem, cara pálida? Se o pai não quer que o filho se batize precocemente, o pai está certo e vocês estão errados. Quem está errado são vocês. Não são os pais estão corretos. Espera chegar a idade, filho. Quando chegar a idade, tu vai ter consciência de que se está ou não em condições de se batizar, porque não é bagunçado. A partir do momento que alguém se batiza, uma criança se batiza, ela passa a ter direito à Santa Ceia. E a Santa Ceia é tão séria que o próprio apóstolo Paulo, quando foi ministrar a Santa Ceia aos crentes de Corinto, ele disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de comer desse pão. O homem, não é a criança. Examine-se, pois, o homem. É o adulto que tem que examinar, não é a criança. Imagina uma criança examinando a si mesma. Que contexto vocês estão estudando? Totalmente fora do contexto essa ideia de batizar a criança e, portanto, dar direito a essas crianças participarem da ceia, que é tão importante quanto ao batismo nas águas. Vamos lá. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí a criança chega, mãe, o que é examinar? Por que os homens? Porque a ceia é para homem, mano. Não é para criança. Mas por que eu estou ceia? Porque você se batizou. E por que eu estou batizado? Aí começa a vir aquele monte de pergunta. E a mãe vai, pergunta para o pastor. E às vezes nem o pastor sabe que a maioria dos que dirigem a igreja não conhece a Bíblia. Estão dirigindo porque são influentes. Não tem chamado. Tivesse chamado, não aceitaria essas pressões para batizar crianças. Portanto, uma pessoa precocemente despreparada. Não há preparo, não batize. Precisa passar pelo crivo do conhecimento. Aí o pastor presbiteriano, né? O pastor Nicodemos disse, porque vemos que o etíope lá foi batizado por Felipe e que parece que foi uma coisa rápida, então não pode demorar de batizar. Por favor, todos os textos que lemos na Bíblia não foram escritos de forma pormenorizada, ou seja, não há detalhes, são muito resumidos os textos por motivos óbvios. Imagina se for dar detalhes a passo do que acontecia na vida das pessoas. O próprio apóstolo João disse com relação ao que Jesus fez, que se fossem registrar tudo que Jesus havia feito, não existia livros no mundo que conseguissem escrever. Então como podemos afirmar por A mais B que foi rápido o batismo do eunuco? Evidentemente que ali é um resumo do texto. Nós não podemos fazer uso de um pretexto ou de um texto para usar como pretexto. Precisamos ter consciência, senhores. Bíblia, senhores. Bíblia, senhores. Bíblia, senhores. Bíblia, senhores. Pastores, seja lá qual for a denominação. Bíblia, senhores. Consciência, senhores. Cuidado para não usar a Bíblia de forma errônea, para fazer as pessoas concordarem com os erros dos senhores, se baseando em fatos que não têm contextualização. Essa é a palavra do Senhor. Criança definitivamente não pode se batizar. Jesus, como criança, ele foi circuncidado. Era a cultura judaica. Era lei cerimonial e, portanto, essa lei se extinguiu na cruz. Acabou o tempo da lei na cruz. Agora é batismo e a coisa é mais séria. Aprendam com a palavra de Deus e pratiquem a palavra de Deus. Apliquem a palavra de Deus do jeito que ela é.
Não inventem, porque assim como Davi usurpou do poder e pessoas sofreram consequências, tem muitas pessoas sofrendo consequências com atitudes e decisões denominacionais sem fundamento bíblico absolutamente nenhum. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e guarde essa palavra. Jesus foi claro e categórico quando disse: acautelai-vos, ninguém vos engane. Acautelar é o mesmo que, olho aberto, fiquem atentos, ninguém vos engane. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo. Fique à vontade para dar um like, se for possível. Até mais.